E aí, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho do componente DataWave, né? Vamos ver o que ele pode nos oferecer, beleza? É, Você pode escolher ele aqui, pode digitar DataWave, que ele vai aparecer na paleta aqui, ou pode digitar também Transform, tá? Ele também aparece aqui para você puxar ele para cá, tá? Então é simples, puxa o arrasto, ele vai estar aqui no Flow. Aí vamos abrir ele aqui para a gente ver as opções que ele nos oferece, tá? Beleza. Essa aqui é a área de trabalho dele, tá? Do DataWave. O DataWave, para quem não conhece, é a linguagem de transformação aqui. Ela não é Java, tá? Apesar de estar mostrando aqui, mas depois eu vou explicar essa parte aqui, tá? É, ela, ela tem um conceito parecido com Java, beleza, mas assim, porque Java, muitas linguagens têm um conceito e puxando do Java, tá? De conceito, eu digo assim, de condicional, for, boolean, funções. Então, tem muito desses conceitos aqui no DataWave também, tá? Só que toda linguagem tem sua forma, né? Cada linguagem é linguagem, é o que o nome já diz. É como se fosse um idioma. O idioma português tem suas particularidades, inglês tem a sua, e assim vai, italiano outra, beleza? No DataWave é o seguinte, existe essas divisões aqui que são que a gente pode trabalhar. É, do lado direito é onde a gente faz o código DataWave, tá? E do lado esquerdo é algumas configurações que você pode usar se você não tiver muita transformação e pode fazer uma configuração pré-definida. Eu vou mostrar a configuração pré-definida, que é a forma mais básica, depois a gente vai mostrar a outra forma, tá? Basicamente a gente tem uma área de input, que é desse lado aqui, tá? Nessa aba aqui. Temos o lado do output, que a gente pode definir um output pré-definido, e temos um meio aqui que está quase apagado aqui, que não sei se dá para ver no vídeo, mas tem uns pontinhos aqui, uns círculos que vem pontilhando aqui, que você pode ligar de um lado para o outro aqui, ó, sair ligando de um lado para o outro, tá? Eu vou mostrar como é feito isso. Para definir, para a gente puxar de um lado para o outro, sair ligando e começar a aparecer aqui, a gente tem que usar exemplos de entrada e exemplos de saída. No meu caso aqui, o que é que eu quero fazer? O que é que eu tenho que fazer? É, Sempre quando a gente criar arquivos de exemplos, a gente vai criar aqui, né, no resource, tá? Então, a gente pode organizar por pacotes, por entidade. Então, dependendo da sua necessidade, a gente monta umas pastinhas aqui ou pacotes, package aqui e para ficar bonitinho, tá? Então, eu vou botar aqui direto, mas só para adentrar. Mas eu não, vou criar um pacote aqui específico, tá? Beleza? Pode ser exemplos de entrada ou exemplos de saída, mas aqui eu vou criar só um só, tá? Bora lá. Beleza. O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar o exemplo de entrada e o exemplo da minha saída. Então, qual é o meu exemplo de entrada? É, Eu vou tomar como exemplo de entrada o JSON que sai dessa API aqui. Como eu já tinha mostrado em alguns vídeos anteriores, mas eu vou mostrar de novo. Eu vou puxar a aba aqui do exemplo, tá? Esse aqui é o exemplo que vai sair lá do HTTP, tá? É o que a gente estava pegando o CEP. A gente chamar uma API e ele retorna esses CEPs aqui, tá? Só que eu não vou usar todos. Assim, não é porque a API retorna, vamos supor, 1 milhão de registros que você vai usar 1 milhão de registros no exemplo de entrada. Não. Você pode usar até um. Eu botei três aqui só para
só para teste, mas eu poderia estar usando só um, tá? Eu poderia estar pagando aqui esses dois aqui e usar só um. Não tem problema nenhum, mas o problema é você usar 1 milhão de registro, que... Olha, eu tô usando 1 milhão assim, mas pode ser menos, né? 500 mil. Então não é necessário você usar uma volumetria tão grande para um exemplo que vai ser uma coisa só para exemplificar uma entrada. Então um aqui bastaria, mas eu tô botando três aqui só para dizer que a gente tem uma lista, tá? E a gente vai enviar, vai tomar como exemplo três registros, beleza? Beleza, vamos lá. Então, eu copio esse cara aqui e vou jogar lá no meu endpoint, né? Aqui, ó. Então, eu vim aqui, vou criar um novo arquivo para colocar aquele exemplo. Então, vou criar aqui. Então, criar aqui, sei lá, é input, tá? E .json, que é a extensão do arquivo lá, né? Beleza. Finish aqui e beleza, está criado o meu arquivo aqui, então vou botar o meu exemplo lá, vou dar um Ctrl V aqui, tá? E tá aqui o meu exemplo, tá? Então, como eu disse, pode ser até uma volumetria maior. Eu vou diminuir aqui, eu vou deixar só dois, tá? Beleza. Esse aqui é o meu exemplo de entrada. Eu vou criar logo um exemplo de saída, tá? Para eu usar lá. Então, beleza. Eu tenho o meu exemplo de entrada que vai aqui no input, eu quero criar o meu exemplo de saída. Então, para o meu exemplo de saída, a gente vai fazer um pouco diferente. Eu usei um JSON como entrada, agora eu vou querer que ele saia um XML. Então, deixa eu criar um arquivo aqui. Vou criar um novo arquivo e vou colocar dados. O nome você que escolhe, tá? Output.xml, tá? Beleza, ok. Porque esse XML ele abriu aqui o arquivo, mas abriu um pouco diferente, que ele abre numa visão de edição por tabela, tá? No estilo tabela. Então, se eu clicar aqui, aquele vem por edição de texto. Se quiser mudar, voltar, beleza? Mas aí o de texto vai ajudar a gente, o que a gente quer. Então, beleza. O XML que eu quero, eu já montei já, tá? Para adiantar. É nesse estilo aqui, tá? Vou dar só um bisuzinho da estrutura do XML. A estrutura do XML, ele tem a estrutura, a tag principal é em tags, tá? Ele é formado em tag. Então a tag principal abre e ela fecha. Mesmo assim para as outras tags, a tag do objeto abre e ela fecha. A tag abre aqui e fecha. Mesma coisa para os itens que tem dentro do objeto, abre e fecha, abre e fecha. Então essa é a estrutura de XML para quem não conhece, mas aquele que todo mundo conhece XML, beleza? Então, se a gente notar aqui, a estrutura do XML, até os campos são diferentes na quantidade, tá? Vamos supor, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carinhas aqui por itens, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a intenção de eu criar esses dois arquivos é o seguinte, deixa eu dar um Ctrl S aqui, é pegar alguns dados daqui e alguns dados aqui alguns dados daqui e juntar, tá? Quer dizer, vamos pegar dois JSON e juntar para uma saída de XML, tá? Porque algumas informações aqui eu não tenho aqui nesse JSON, que é no caso o nome e o CPF, tá? Mas isso aqui a gente vai ver depois, beleza? Então temos todas as informações aqui de endereço, mas não temos os dados pode ser chamado de cliente ou pode ser chamado da pessoa. Então não temos os dados dessa pessoa aqui. Então a gente vai buscar depois, mas vamos lá. Temos XML e temos JSON. Beleza, vou salvei os meus arquivos aqui e vou voltar para o meu flow, que não é esse. Também não é esse, é esse aqui. Beleza, tranquilo. É,
esse foreign aqui, por enquanto, eu vou tirar ele, tá? Porque a gente não vai usar ele, tá? Beleza? Beleza, então só temos aqui a request que vai voltar aqui de JSON e vamos botar um transform aqui, tá? Então, como eu falei, tem esse jeito aqui da gente trabalhar com transform. Então, eu vou clicar aqui em define, tá? Para ele definir. É importante saber aqui que a gente pode definir um payload, uma variável ou atributos, tá? Então, todos esses caras que a gente definir não quer dizer que ele vai vir no payload o valor. Quer dizer que ele vai ter um exemplo de valor nesses caras aqui. Então, se eu criar uma variável aqui, eu posso dar um exemplo do que essa variável vai ser preenchida para eu fazer um preview das informações, para simular, fazer uma simulação, que é o preview de dados, simulação de dados para para esses componentes aqui. Pode ser uma variável, pode ser atributos e pode ser payload. No caso, a gente aqui vai ser o payload, tá? Então, beleza, eu vou clicar em payload aqui. E aqui eu clico em adicionar e dou um nome para aquele meu exemplo de entrada que eu estou criando aqui. Então, vamos supor que eu vou botar aqui simulator, sei lá, simulator, vamos usar o nome aqui, simulator input, né? Não precisa botar a extensão não, só para ele ser identificado aqui, tá? Input, eu vou botar na frente isso aqui só para a gente identificar. JSON traço. Tá? Não precisa botar a extensão não, ponto a extensão não. Beleza, criei, ele vai aparecer aqui depois de um tempinho. Às vezes demora, tá? Só esperar. Tá processando. Vamos lá, processando. Beleza, apareceu. O que é que acontece agora? Aqui você tem que definir um tipo para o seu exemplo. Então aqui o meu tipo a gente já sabe que é um JSON, tá? Tem outros tipos aqui que você pode trabalhar, só que nesse caso a gente é o JSON, beleza? Ele vai perguntar se é o esquema que eu quero informar ou é o JSON. Qual é a diferença de, vou ter que explicar isso também. Qual é a diferença de JSON, de um JSON esquema e de um JSON exemplo? O exemplo é o que eu já mostrei, que é esse cara aqui. O exemplo é esse cara aqui. Por que ele é exemplo? Porque ele já tem todos os campos preenchidos, já tem os valores, tá? Então isso é um exemplo. O JSON esquema é diferente. Vamos ver aqui na web. Beleza? Eu vou botar nesse JSON esquema convert, que é para a gente converter o meu JSON de exemplo que está aqui num JSON num esquema JSON, tá? Para a gente saber o que é. Então vamos lá. Botei o meu JSON aqui e mandei ele gerar o esquema do JSON, tá? Então foi gerado o esquema do JSON, tá? Qual a diferença basicamente do JSON e o JSON esquema? Que o esquema define todos os tipos do JSON, todos os parâmetros, se é requerido ou não. Então, voltando para essa visão aqui, o JSON esquema define se esse CEP ele vai ser um string, se esse CEP vai ser um integer, se esse CEP vai ser um boolean. Então, ele define tudo. Então, ele vai definir todo o esquema desse cara. É tipo como se você estivesse criando uma estrutura de tabela. No banco de dados, vamos supor, no banco de dados você define que o campo name ele vai ter, vai ser string que vai ter, sei lá, 250 caracteres e ele é requerido. Então, o JSON esquema é o cara que faz isso para o JSON, tá? Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, depois vocês dão uma pesquisadazinha sobre JSON esquema, ele tem o tipo, aqui ó, é um array
E dentro desse array tem itens. E os itens dentro desses, o que eles são? Objetos. E esses objetos, ele tem a propriedade. Quais são as propriedades? É os campos. O CEP é do tipo string. O logadouro do tipo string. Então todos são do tipo string, né? Porque eu dei um converter aqui direto. E ele botou tudo para string, porque é string na verdade aqui, todos são string. Se não tivesse essas árvores, ele ia mostrar pra gente que era integer aqui. E aqui ele tem uma tag para dizer se todos os campos são requeridos ou não. Então, se a gente quisesse modificar esse JSON esquema, é só retirar os campos que são requeridos. Então, esse é o JSON esquema, beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso flow. Então, no nosso caso, é só um JSON simples, beleza? Então, é um exemplo. Então, beleza. Ele vai perguntar onde é que está o meu exemplo. Ele vai estar aqui, ó. Resources, exemplos, e vai ter input. End input. Então eu vou procurar o meu carinha. Então, beleza. Vamos lá. Ele já abriu uma pasta aqui, mas se não tiver, você busca no seu workspace, beleza? Mas ele abriu uma pasta do projeto. Então eu vou em src main aqui, ó, seguindo a lógica aqui, ó. src, beleza? src main, beleza? Main. Vamos ver, perceber que tem duas pastas main, e se eu colocar muli, ele vai para essa pasta, e se eu colocar resources, ele vai para essa pasta aqui. Então eu quero resources, beleza. Qual a pasta qual a próxima pasta? Ele já entrou nesse caminho aqui, então eu quero exemplos. Então vem aqui, exemplos. Tem duas pastas aqui que pode confundir, exemplos, que é essa pasta criada por padrão. A gente poderia também criar foi até um passeio despercebido que a gente poderia criar esses arquivos aqui dentro, tá? Não tem problema nenhum. Então eu criei aqui, mas foi bom porque a gente já sabe que pode criar organizar as pastas aqui, beleza? Então nossa pasta é essa aqui, ó, exemplos. Então tá aqui o nosso arquivo. Então escolhi, beleza? Ele vai identificar aqui, ainda não identificou, tá? Beleza? Beleza, identificou agora. Identificou, a gente já sabe porque os campos vêm aqui. Ó. Se ele não, se tiver com um erro o arquivo, ele vai dizer, ele vai mostrar a mensagem anterior aqui que tava com um erro. Então, beleza, o arquivo tá ok. Então eu dou um select aqui, tá? Vamos esperar. Ele tá lendo aqui, ó. Beleza? Já leu, porque apareceu a estrutura aqui, ó, toda a estrutura. Então, beleza, desse lado, a minha estrutura tá show de bola aqui, ó, tá mostrando todos os campinhos. Então, eu poderia ligar se tivesse uma estrutura do outro lado aqui, ó, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, beleza, vamos fazer. Então, fazer o mesmo passo, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui em define metadata. E ele vai pedir para eu criar um nome para esse metadata, né? Adicionar um metadata aqui. Então eu já criei o do JSON e vou criar agora o do XML. Então XML se eu vou botar aqui de output, tá? Beleza, criei o tipo. Beleza, mesma coisa, ele vai perguntar qual o tipo que eu quero. Então o meu é XML e aquela mesma historinha de ele perguntar se é um esquema ou se é um exemplo. Beleza, vamos lá. O que é um exemplo de um XML e um esquema do XML? O esquema do XML é o XSD. Então, vamos lá na web de novo. Vamos lá. Então, vamos lá. XML exemplo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem um exemplo. Beleza. Aqui tem um exemplo de XML, beleza? A gente também tem um lá, mas pra gente simplificar, vamos lá. Tem uns exemplos de XML aqui, é que ele tem as tags e tem a mesma coisa. Tem a chave e já o valor. A chave e o valor. Mas aqui
eu não tenho dizendo o que vai ser todos esses caras que vão ser. Se esse cara é um string, se esse cara é um inter, se esse cara é um string de 64 caracteres. Então, aqui não tem nada para definir. Então, onde é que eu defino isso? No XSD. Então, XSD é um exemplo é, de esquema do XML, tá? Até às vezes confunde. Aí vamos lá. To XML. Vamos inverter esse, essa ordem aqui, né? Opa, XML to XSD, beleza? Então a gente vai converter o XML, esse XML aqui para XSD para a gente ver a estrutura dele, né? Que nem a gente fez com o JSON. Então tá aqui o XML que eu copiei ele lá e vou dar um convert nele, tá? Para ele tá dizendo aqui que tem um erro aqui, tá? Beleza. Deixa eu pegar outro XML aqui para ver se ele gera. Travou, foi? Beleza. Eu peguei o XML que a gente tava usando e joguei ele aqui, tá? Tá mais certo ele do que aquele que a gente pegou na internet lá. Beleza, então tá aqui a estrutura XML, beleza, mas ele não tem a definição de o que vai ser esses campos, qual as propriedades deles, mas no XSD mais abaixo gerado, ele tem todo o esquema. Então, vamos lá. Aqui, ó, o esquema dele. Ele tem o CEP, que é do tipo string, beleza? Tem um nome do tipo string, tem o CPF e assim sucessivamente. Se tivesse alguma coisa vamos supor, a quantidade de caractere, era só teria aqui abaixo. Por exemplo, eu me esqueci a estrutura de cabeça, eu não lembro, mas tem, se vocês procuram na internet aí, você acha fácil. A estrutura para adicionar a quantidade de caracteres, se o atributo ele é requerido ou não, entendeu? Mas é nessa estrutura aqui que ele é montado o XSD, tá? Que é o esquema do XML. Porém, a gente não vai precisar do esquema agora, a gente só precisa do XML que a gente está trabalhando lá. Então, beleza. Eu não quero o esquema, eu quero o exemplo. Vou buscar onde é que está o exemplo. Onde é que está o exemplo? Ele abriu aqui porque ele guardou no histórico o do JSON, mas do JSON não, do XML, foi mal. Desculpa. Mas se a gente for aqui direto, for voltar, ele vai estar mais ou menos nessa pasta aqui. Aí eu vou aqui src main resource exemplos e pego o nosso exemplinho lá que a gente criou. Ele vai carregar aqui, demora uns segundinhos, tá? Beleza, carregou a estrutura aqui, a gente já viu, já montou, tá? Então, select. Vai demorar uns minutinhos também, mas vai carregar. Aqui ele zerou, mas é porque ele tá dando um reload, tá? Mas não tenha, se preocupe com isso não. Beleza, criou as estruturas aqui, ó. Pode ver que se eu abrir a estrutura aqui, porque ele abriu minimizado, eu posso maximizar aqui e olhar as estruturas. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso sair ligando aqui, então, ó, cliquei, segurei, arrastei para o CEP. Então, seguindo o mouse aqui, é quando eu soltar, ele vai criar um mapeamento aqui automaticamente. Então, voltei, eu não soltei o mouse ainda, tá? Tô clicado aqui, soltei agora. Então, ele fez a magiquinha dele, que é ligar os pontos, basicamente. Então, ele ligou os pontos e criou o mapeamento dele aqui, a transformação. Beleza? Beleza, vou puxar mais um campo aqui. Deixa eu ver. Nome, não vou puxar. CPF não, vou puxar o bairro. Cadê o bairro? Aqui. Segurei, arrastei, soltei em cima do bairro. Opa, ligou o bairro. Vamos puxar a localidade. Pô, liguei a localidade, liguei. Vou ligar o F, beleza?
Então ele criou o mapeamento aqui para mim. E a saída ele já jogou para XML. Então, beleza. Essa é a forma que a gente faz a ligação. Ah, mas faltou o nome e o CPF, beleza? Beleza. Até a gente não vai ver isso agora, beleza? Mas vamos deixar ele aqui guardadinho. Mas se, por exemplo, eu quisesse ligar ele, botar ele, eu poderia botar sem ser por aqui, tá? Então, beleza. A gente já sabe ligar os pontinhos e ele gerou essa transformação aqui, que é o código que vai sair, beleza? Beleza. Vamos explicar uma coisa aqui. Eu vou clicar aqui no preview. O que esse preview faz? Deixa eu clicar. Cliquei, beleza? Vamos esperar uns minutinhos até ele processar. Que ele está fazendo um preview de como vai sair essa transformação aqui. Então vou até puxar um pouquinho aqui para a gente ver melhor a saída, tá? Depois eu volto, beleza? E essa tela aqui você pode trabalhar maximizado também, né? Dá dois cliques aqui, tá? E ela maximiza para você. Você pode trabalhar só nela. Então, tá aqui a nossa transformação. Então, ó, tá transformado, beleza. Viu que ele só tá exibindo os campos que a gente mapeou. Não tem nenhum campo diferente, tipo nome e CPF, tá? Então, eu vou dar dois cliques nesse nome para ele aparecer desse lado aqui. Dois cliques, apareceu, tá? Já que eu não liguei nada, ele vai aparecer com null. E no XML é representado dessa forma aqui. Eu vou dar dois cliques também no CPF e ele também apareceu com null. Então esses dois campos não tem valor porque não tem mesmo no exemplo. Mas se eu quisesse exemplificar aqui, vamos supor, eu vou botar aqui vazio. Eu vou botar aqui também vazio. É a mesma coisa. Mas se eu botar aqui, por exemplo, teste, e botar aqui um, dois, três, tá. Tá vendo que ele criou aqui no exemplo, tá? Então, beleza, a gente já está começando a trabalhar com esses caras, mas lembrando que se esse aqui, essa aba aqui é de transformação. Se eu colocar esses valores aqui, eles vão ser fixos para sempre, tá? Com alguns chamam de martelado, tá? Por quê? Os restos de valores estão dinâmicos. Por quê? Os valores estão trafegando através do payload. Então tudo que vier no payload, eu vou fazer esse essa opção de mapeamento, tá bom? Então tudo que for no payload vai vir mapeado aqui. Então tudo que sair daquela API vai ser dinamicamente mapeado. Porém esses valores não, beleza? É... Beleza. Vamos comentar esses caras por enquanto. Como é que comenta um campo aqui, barra barra, barra barra, barra barra, beleza? Então, beleza. Se eu quiser comentar ou descomentar múltiplos campos, só eu selecionar tudo, Ctrl Shift C. Ele descomenta ou comenta, tá? Vou comentar aqui de novo, beleza? Beleza, está comentado, beleza. Por enquanto vamos trabalhar com esses campos, tá bom? Nosso exemplo, vamos lá, nosso exemplo só tem dois itens, tá? É um exemplo, não é esse o resultado final, é só um preview, tá? Então vamos executar essa nossa transformação aqui. Vou botar um log aqui só para a gente não passar desse componente aqui para a gente ir debugando, tá? Que é importante a gente rodar debugando. Então vamos lá. Tem eu botei para rodar, tá? Tem um mapeamento aqui, beleza? Ela pergunta se eu quero salvar, claro que sim. Beleza, rodou. Então, vamos lá. Eu startei o projeto. Ele vai pro próximo step. Aqui não tem nada ainda no payload, tá? Então, beleza. O que tem no payload? Eu tenho o meu JSON, que se eu não me engano, tem uns 50 itens, se eu não me engano, não sei, mas parece que é. Então, tenho todo esse cara aqui
e eu estou fazendo aquela transformação minha lá que está transformando a entrada de JSON para payload, pegando apenas alguns campos e criando uma estrutura de XML diferente, que ele tem um IDOC, uma estrutura da IDOC, tem dados e dentro dos dados tem um campo, tá? Então vamos lá, deixa ele transformar, vamos ver a transformação. Beleza? Tá como JSON e quando ele for para o próximo passo vai estar como XML, tá? Vamos lá. Pá, passou. Então, viu que o payload mudou, né? Se não viu, volta o vídeo aí para ver. Beleza? Beleza. Cliquei aqui ao que ele foi gerado. Ele gerou uma transformação, como no preview mostrou, uma previsão do que ele seria, da estrutura, não é dos dados, tá? Ele faz uma previsão da estrutura que será de saída ou output, tá? Então ele transformou todos os dados dinamicamente, tá? Então pode ver que no meu exemplo eu só botei 2, mas o que ele recebeu ele transformou. Então tá, beleza, tá tranquilo, tá aqui, tá bom? Então beleza? Fechou. Até aí entendido. Vamos parar aqui, beleza? Voltamos para o. Vou abrir aqui o transform para a gente falar mais algumas coisas. Beleza, até aqui, essa parte aqui a gente já está explicado, né? Beleza, eu vou clicar no preview de novo, tá? Deixa ele se resolver, tá pensando aqui um pouquinho. Beleza, se resolveu. Beleza, tem essa forma que a gente fez do fazer puxando, tá? Mas tem a forma também de você, sabendo qual é o campo, você também colocar ele aqui. É, colocar ele aqui, tá? E vamos primeiro ver essa possibilidade aqui. Aqui é o output. Então, se eu estou mexendo aqui no output, eu posso chegar aqui, a apagar, tá? E colocar JSON, vamos supor. Se eu colocar JSON, você viu que automaticamente ele mudou para o formato de JSON, mas não mudou a estrutura, porque a estrutura é essa aqui, tá? Então a estrutura vai se manter IDOC, dados e os campinhos, nome, CEP, é, bairro. Então a estrutura se manteve. Mesma coisa se eu botar aqui Java, tá? Se eu botar Java, olha o que acontece. Ele mudou para Java, tá? A estrutura de Java. Então, a estrutura de Java ele divide por objetos. Então, beleza, dentro de um objeto, o que é que eu tenho? Eu tenho outro objeto, que é o objeto Java. É bom até para você ver o que essa estrutura está montando. Tipo, objeto, string. Se tivesse um integer aqui, ele ia mostrar. Vamos botar um integer aqui. Tipo, eu vou editar direto aqui. Botar uma vírgula, vou botar idade, tá? E vou botar 1, 2, 3. Olha o que aconteceu. Ele botou mais um campo aqui, número, idade 1, 2, 3, tá? Então, ele diz o tipo. Vamos supor lá, eu quero uma lista. A lista, eu vou criar uma lista vazia aqui, só pra gente ver aqui. Array, tá vendo? Então, no objeto Java dá pra gente ver o tipo, tá? Então, beleza. Eu não vou precisar desse cara agora, só foi pra gente exemplificar. Então, beleza. Então tem vários outros tipos aqui, tá? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Ctrl espaço. Não, beleza. Enfim. É... Enfim, beleza. Beleza. Foi explicado que aqui a gente consegue mudar. Tem outros tipos aqui. Me lembrei de um agora. É o CSV. Tá? Mas se vocês quiser ver mais tipos, é só ir lá na documentação. Tá? Depois eu vou mostrar a vocês a documentação e vocês vão ter mais conteúdo lá. Tá? Então vamos supor, eu quero um CSV. O CSV ele não bate muito com a estrutura do XML. Então, se eu colocar aqui direto CSV, ele vai dar erro, tá? Por quê? A estrutura é diferente. O CSV é formado por colunas e linhas e o XML ele precisa de um elemento principal
e precisa dentro do elemento principal, aí você consegue fazer o mapeamento. Então, eu vou comentar aqui só para eu criar do zero um CSV, tá? Pra gente ver o output aqui, beleza? Beleza. Comentei a linha toda, tá? E vou colocar aqui a chave de objeto para ele criar um objeto aqui. E vou definir um CSV simples, tá? Uma estruturazinha, tipo nome, beleza? Então aqui eu vou botar mule, opa, acento aqui, tá me atrapalhando. Beleza, mule. Então dá pra ver que ele tá montando a estrutura do CSV. Vamos lá. É... Idade. Idade, beleza? Idade, opa. Idade posso botar string. Tá? Beleza? Então tá montando aqui, tá? Aí vai surgir uma pergunta. Eu tenho que definir minha chave desse lado entre aspa dupla? Não, não necessariamente. Vamos supor que eu vou botar, sei lá, CEP e eu vou botar aqui uma string aqui, tipo isso aqui. De qualquer jeito funcionou, tá? Porém, é, colocamos aspas duplas quando queremos criar uma chave. É uma boa, na verdade, uma boa prática usar isso aqui, porque existem algumas palavras reservadas qualquer linguagem tem palavras reservadas e é bom você usar aspa dupla ou quando uma palavra vem com espaço. Vamos supor, se eu quero criar uma chave desse jeito, CEP da rua. Se eu não colocar aspa dupla, ele dá erro. Então vamos tirar a aspa dupla aqui. Deu erro, porque o módulo não aceita dessa forma, então tem que colocar dessa chave. Então, por vários motivos a gente usa aspa duplas, tá? Pode ser simples também, mas é bom usar dupla. Outra coisa também, se liga na indentação também, tá? Indenta o código, deixa um espaçozinho mínimo para ficar bem organizadozinho no seu código. Então, beleza. Esse aqui é o CSV, que ele é formado por chaves e o resto são valores, tá? Beleza? Então, só para a gente conhecer a estrutura do CSV. Vou voltar aqui para XML, beleza? E ele vai funcionar. Tá ok. Deixa eu ver mais. Vimos já de input e outputs, tá? O output é aqui. Vimos como mapear o input. Beleza? Então, e outra coisa também que eu queria explicar vimos que os valores que foram mapeados vêm do output, sorry, do payload, tá? Então, o nosso mapeamento é feito em cima do payload, tá? Então, beleza, eu vou explicar essa estrutura aqui, mas a gente sabe que o mapeamento está sendo feito em cima do payload, beleza? Beleza, vamos lá. O que a gente vai mostrar agora? Deixa eu ver aqui. Preview já vimos, beleza. Vamos explicar essa estrutura aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui de propósito, só para a gente começar a brincar com esse cara, tá? Então, vamos lá. Beleza, o preview tá sem nada, beleza? Tá com um erro, por quê? Para trabalhar com XML, a gente precisa de uma estrutura do tipo assim. Vou copiar esse mesmo cara aqui. Não, elemento pai, tá? E dentro desse elemento pai, eu preciso definir meus elementos filho. Então, beleza. Tem um filho. Ele já fez aqui pra gente. Então, o filho. Desculpa. O filho, tá? O filho. Tá um pouco coisado aqui, mas beleza. Então, essa é a estrutura que o XML ele quer, tá? A gente vai trabalhar com JSON para ficar de fácil entendimento, porque
O XML é um pouco complicado, mas para vocês entenderem, porque vai dar um nó na cabeça de vocês, vamos trabalhar com JSON, tá? JSON é mais fácil de visualizar, beleza. Vamos tirar o pai e o filho aqui, e vamos lá, beleza. A gente vai começar a entender a estrutura do payload, tá? Beleza. O que é que vem no payload? Vem tudo aquilo que retornar uma API ou você definiu no payload, tá? No nosso caso, a API está retornando um valor e a gente está pegando esse payload para trabalhar com ele. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter um previewzinho do que está vindo no payload, tá? Isso porque a gente definiu, né? Mas se não definir, não vai ter nada definido aqui, tá? Mas aqui é um bom exemplo a gente trabalhando em cima, tá? Beleza. O que, que tem no meu payload? Se eu chegar aqui e colocar assim a direta payload, ver o que acontece. Ele passa de um lado para o outro o payload. Por quê? Eu não estou fazendo nada, só estou dizendo aqui que na saída dele eu estou informando que vai passar o payload. Então beleza, ele vai jogar aqui, ó. Outro ponto importante que eu esqueci de explicar. A área de desenvolvimento da Wave ela é dividida em três partes. Aqui a versão, que é o cabeçalho, o header, que é a saída do que vai ser retornado, e depois dos três pontinhos é o mapeamento. Todo o código de mapeamento vai ser escrito aqui. Beleza? Beleza. Então, explicado. Beleza, coloquei o payload para sair. Aí o que ele saiu? Mas vamos começar a brincar. Ah, do payload eu só quero que exibir os CEP. O que é que eu faço? Ponto a ponto CEP. Beleza. O que é que ele fez? Me jogou todos os CEPs do meu exemplo. Então, quando eu rodar essa API, ele vai jogar todos os CEP que for mandado para mim através da API. Beleza. Então, beleza. Deixa eu abrir um trecho da documentação que aí a gente vai ter um pouquinho de noção de que usar, tá? Então, vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui são os valores. Isso aqui é da documentação da Wave, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para ajudar vocês também. Mas se quiser procurar no Google já de cara, você vai colocar isso aqui que vem. Beleza? A documentação da Wave está organizada aqui, a DataWave, e aqui tem tudo que você precisa: scripts, seletores, é, suporta formato, stream de DataWave, tem um monte de coisa que você pode usar aqui, tá? Então, beleza, essa página aqui é dizendo quais seletores você pode usar, tá? Ponto para acessar uma chave, tá? Para acessar várias chaves, eu uso o asterisco. Para acessar valores do array, tá? Eu uso dois pontos e assim tem várias formas de acessar valores do array, arroba, para acessar valores de XML do índice. Então tem uma série de chaves aqui. Se eu for passar por todas essas chaves aqui, esse vídeo vai durar 2 semanas e não vai terminar. Então, beleza, na documentação tem. Então, vamos supor, eu quero pegar todos os CEP, ponto, vamos supor, é, eu estou pegando todo porque aqui ele está no tudo, beleza? A mesma coisa seria fazer isso aqui, ó. Dar o mesmo resultado, mas só que esse cara é, tá pegando todo já, então não preciso fazer isso, tá? Beleza, beleza. Tem um cara bem importante que a gente vai descobrir quem é. Aqui é quando, beleza, aqui é quando a gente quer passar o payload todo sem fazer alteração. Quando a gente quer fazer um mapeamento, o que é que a gente faz? A gente abre a chave, tá, de objeto, pode ser a chave de objeto, e faz o mapeamento. Vamos supor, eu quero o CEP, mas o CEP tá com outro nome. Vamos supor um CEP
underline, né? Isso aí para já acostumar a gente com o Salesforce, beleza. Então o CEP aqui não tem nada, por quê? No mapeamento nada, eu botei um negócio vazio, mas se eu quiser esse CEP aqui, o que eu faço? O que eu faria? Tava payload, tá? Ponto, quem? CEP. Então tem que ser o valor exato que está aqui, tá? Nem mais nem menos. Então, beleza, mas ele pegou todos. Pô, só queria um. Se eu fizesse isso aqui, é só para exemplificar, tá? Ele pegaria, porque eu sei que ele é o primeiro, tá? Mas não é assim que se faz, mas beleza, só um exemplo. Ele acessa o índice através dessas chaves aqui, o brackets, e botando o índice dele aqui. Se eu quisesse pegar o outro de baixo aqui é o 37, eu botaria 1. Beleza, viu que ele mudou aqui, né? Então vamos prestar atenção, vou botar o 0. Mudou para 85, tá? Então dessa forma eu consigo acessar as chaves, tá? Ah, beleza, Alex, mas como é que eu faço para percorrer isso dinamicamente? Porque aqui ele só tá, sempre vai pegar o 0, né? Se tiver outro coisa, outro, outro item, não vai pegar, só vai pegar o 0 toda vez. Então, beleza. Tem um carinha que é o map, que é o nosso, basicamente, é o nosso for each, tá? Então, beleza. Como é que faz um map para percorrer todos os registros aqui? Eu tenho que botar de quem eu estou pegando, quem é o meu que eu quero fazer o map, eu quero fazer do payload. Então, beleza, eu boto o payload aqui, beleza? E boto esse carinha aqui, o map. Então, aqui, quando eu abro e fecho essa chave aqui, eu já estou dizendo que aqui dentro eu vou percorrer todos os elementos aqui e vou fazer o que eu quiser com ele. Então, beleza. Então, olha o que ele já montou. Já montou uma estrutura sabendo que o preview, sabendo que eu vou receber dois elementos. Vamos supor que eu tenha três. Vamos botar três aqui. Então, vou botar uma vírgula aqui e vou. Pá. Ele criou três aqui, tá vendo? Então, beleza. Então, quantos registros passar aqui, ele vai criar aqui do outro lado. Então, e aqui eu começo meu mapeamento. Então, beleza. Desse lado aqui eu vou querer o CEP. Beleza? Criei o CEP. Beleza. Beleza. E como é que eu faço para saber, para pegar a ocorrência do CEP? Tem uma chave aqui que você bota esse, se eu não me engano, é o S comercial, bota o ponto e bota, ele já aparece aqui, ó, o que você quer. Então, ok. Ele pegou todos os CEPs. Pode olhar aqui. Esse é diferente porque eu dei um Ctrl C, Ctrl V, mas vamos mudar aqui. 38. Mudou. Então, ele está pegando todos os CEP. Então, se eu quiser pegar todos os logador, chega aqui e faça a mesma coisa. Tem que ter uma vírgula aqui sempre depois de qualquer campo, né? Beleza. De novo, o S cifrão aqui, o S comercial e vou buscar o logador. Beleza? Pode ser que o seu endpoint esteja carregado e você não consiga ver o preview. Aí você vai dar um Ctrl C, Ctrl V aqui mesmo, tá? Então, tá vendo que eu estou montando aqui, ó, e tá aparecendo aqui o preview do que eu estou fazendo. Então, eu vou montando aqui, aí vai aparecendo aqui, estou organizando, deixando organizadinho. Então, beleza. Então, esse é o mapeamento. Vamos lá de novo, mudar aqui. Java. Mudou a estrutura. Ele diz que é um array, que eu usei o map, e nesse array tem três itens, tá? Então, é isso que é o, vamos supor, o for do DataWave. É esse map aqui, você dizendo que esse payload aqui, vou fazer um map, então essas informações, esse é o primeiro exemplo, tá? Primeiro exemplo de for each, tá? Essa chave aqui, ele pega o item, tá? E pega o valor do item. E tem uma chave aqui que ele pega o índice. O índice. Deixa eu botar aqui o índice.
Ai, beleza? Então a gente tem essa chave aqui, dupla, que ele pega o índice, tá? O índice, tá? Então, beleza, ele pegou o índice 0, o 1 e o 2. Então você consegue trabalhar com essa chave aqui se você for precisar fazer uma lógica com esses carinhas aqui. Então, para fazer isso com esse cara aqui, beleza? Esse é o primeiro exemplo. Tem o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo eu vou comentar isso aqui, comentar, tá? E vou fazer o segundo exemplo aqui. O segundo exemplo é usando, especificando, na verdade, a, o que vai ser o índice e o que vai ser o item, tá? Então, eu defino aqui as duas primeiras chaves vai ser o item e o segundo vai ser o index. Então, eu tenho que abrir esses dois parênteses aqui, tá? Abrir mais um aqui no começo e fechar ele aqui, tá? Para ele ficar todo dentro dessa estrutura. E colocar o sinal de menos e o maior que. Tá? Beleza? Então, essa é a segunda estrutura. E aqui eu boto. O nome é o que dou, tá? Então, se eu botar aqui X e Y, tá? Foi eu que defini. Então, o item vai ser o primeiro, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, a X, tá? E eu quero pegar o índice. Aí eu tenho que jogar o Y embaixo, porque eu estou definindo a chave, tá? Se eu não definir a chave, o padrão é usar essa chave aqui, mas eu defini de X e Y. Então, isso aqui é item, e isso aqui é index, tá? Então, esse é o item e esse é o index. Então, ele tá dando um erro aqui porque eu alterei o nome da chave, né? Então, vamos mudar aqui, tá? Tá, tá, tá. E vamos mudar o nome da chave lá embaixo também, né? Que ele quer. Tá faltando o traço. Beleza? Então, bora ver qual o erro que tá dando aqui. Então, deixa eu falar uma curiosidade que eu descobri agora. Ele não deixa usar o traço como chave aqui. Então, temos que tirar o traço, né? Então, beleza. Não tem problema nenhum. Se ele não deixa, então vamos obedecer a ele. Então, tranquilo. Então, beleza. O X é o item e o Y é o índice, tá? Então, essa é a segunda forma de usar, tá? Ou você vai usar dessa forma ou vai usar dessa. Depende da sua necessidade, tá? Então, beleza. Aprendemos a usar o map, tá? É, existem várias outras funções do DataWave, tá? Métodos, funções padrões, default, e você pode também usar funções customizadas, tá? Deixa eu puxar aqui algumas das funções que tem padrão, tá? São as cores, tá? Da Wave Cores, Array, tem várias, tem core binário, core de dates, de número de objetos, de períodos, de string, de types, de criptografia. Então tem várias, tem várias. Então também, se eu for passar por isso aqui, a gente vai passar um ano e não vai terminar todas as funções. Mas tem, vamos pegar funções de strings para fazer uma comparação melhor. Porque de string tem algumas que dá para usar ali naqueles textos, tá? Então vamos lá. Tem várias, várias, várias. Tá? Remove, tem remove. Tá? Aqui ele diz a função que ele faz. Ó. Repeat. Tem várias, várias. Mas vamos lá. Vou fazer umas de cabeça aqui, tá? Vamos supor, tem a opção de up,
que é para transformar todo o texto em uppercase, tá? Maiúsculo, traduzindo. Então, se você digitar pelo menos a primeira letra da função, ele já aparece aqui algumas funções que você pode consultar. Até uma ajuda aqui do lado aparece, tá? Eu vou querer esse aqui, ó, que ele diz que se eu clicar aqui, ele está dizendo ó, que retorna o string uppercase em caracteres maiores. Resumindo, então eu vou escolher o upper, tá? Ele funciona dessa maneira, tem a função e você tem que jogar o valor para fazer dentro. Então vou dar o Ctrl X e vou jogar dentro aqui, tá? Então, se a gente ver aqui, toda a rua ela tá maiúscula. Então, beleza, essas são funções padrões que tem várias outras que você pode usar, tá? Tem filtro para filtrar, tem if, if. Tá, vamos fazer um if aqui. Esse aqui foi o exemplo do upper. Vamos usar o if. Vamos usar o if aonde? Aqui no index, tá? Vamos filtrar só para um. Então vamos lá. If eu boto o cara aqui e vou botar uma condição em cima dele. Então beleza. Vamos botar ele para dentro. If esse cara for igual a zero, esse cara for igual a zero, faça alguma coisa. Beleza? Else não, else faça outra, beleza? Então toda vez que ele for igual a zero, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer tipo olá, beleza? Quem é igual a zero? Só esse cara aqui, então ele vai fazer olá. Então ele. Esse outro vai dizer boa noite, tá? Então o if e else é usado dessa forma aqui, tá? Tem duas maneiras de usar o if else. Essa é a primeira, tá? E tem a segunda, que eu vou duplicar esse cara aqui, tá? Vou duplicar. Vou colocar uma vírgula aqui. E vou tirar um pouco o conteúdo desse cara aqui, tá? Beleza, beleza. Então, o if funciona dessa forma aqui, que é o if else. Tem o if só, que ele funciona só. Agora, ele tem que estar depois de toda a expressão. Vamos supor, eu vou isolar esse cara aqui, tá? E vou botar um texto aqui solitário, tá? E esse cara só vai aparecer se a minha condição atender esse texto específico. Então eu vou botar aqui 222, tá? Beleza. Tá aparecendo em todos porque eu não tenho nenhuma condição, mas eu vou botar uma condição aqui depois. If só vai aparecer se esse cara aqui for igual a zero. A zero, beleza? Então, o que aconteceu? Ele me bill o 222 index para o resto porque ele não era o igual a zero. Só esse aqui é igual a zero. Então só o solitário apareceu aqui. Então existem esses dois tipos de if. O if com else e o if sem else, que tem que estar depois de todo o campo aqui, depois que ele é envolvido nessas parênteses aqui, tá? Então beleza. Beleza, if else já foi, o pcase um exemplo. Tem um filter. Filter ele filtra os caras, basicamente. Então, vamos supor. Lá, beleza, beleza, beleza. Eu vou botar o index 3 aqui embaixo, pra gente começar a brincar. Index 3, beleza. E vou mostrar o índice pra gente ficar vendo, tá? Beleza? Beleza, então o index voltou aqui novamente e conseguimos ver, porque eu botei ele para aparecer, beleza. Minha intenção é fazer o filtro aqui em cima. Então, como é que funciona o filtro? O filtro é desse jeito aqui, ó. Filter, tá? Errei aqui no nome, vamos corrigir. Beleza, o filtro é dessa forma aqui. Então, o que o filtro precisa? Precisa de uma condição para ele. Então, eu quero filtrar quando o meu cara
Aqui eu posso escolher minha condição. Então, eu vou escolher por quê? Por CEP. CEP. Ah, é CEP mesmo, bora lá. Então, eu quero que filtre somente o, o CEP que for igual a... Deixa eu ver um CEP aqui. Esse primeiro não, eu quero o último. Esse aqui. Então, ele só pegou o meu CEP, que era esse aqui. Então, o filtro é dessa forma aqui, tá? Beleza? Eu posso apagar ele aqui, vou apagar só pra gente voltar ao normal, beleza? E isso aí, beleza. Já mostrei as funções padrão, deixa eu ver aqui no meu textinho. E agora, beleza, essas são as funções padrões. E agora tem as funções customizadas que vocês podem criar. Então, como eu crio uma customizada? Na documentação também tem, mas vamos lá. Fun, nome da função. Deixa eu inventar um nome aqui, sei lá, soma T, sei lá. Eu vou criar um padrão aqui, tá? F, soma T, só pra, sei lá. É igual a... Oh, meu filho. Beleza? A função, ela tem que receber parâmetro, tá? Quer dizer, nem sempre, mas a gente tem que ter essa chave aqui, pelo menos, de parâmetro. Se você for receber parâmetros, você bota ela aqui. P, sei lá, tipo assim, entendeu? Então, definimos que vai ser uma função que vai ter o nome disso aqui e que ela vai receber um parâmetro. Senão você tira isso aqui de dentro e deixa só os parênteses, tá? E quando essa função for chamada, ele vai ter um resultado. Então eu posso botar um resultado, tipo, fixado aqui, tipo, teste, sei lá, 001. Quando for chamada a função e for a função, ela vai ser coisada. Então vamos botar ela aqui embaixo. Teste função. Beleza? E vou chamar o nome dela aqui, passando alguma coisa. V. Beleza? Não precisava disso tudo, tá? E só o nome da função. Beleza. Então aqui vai ser o que eu vou passar aqui, tá? Beleza, vírgula, 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 tá bom. Beleza. Beleza. Então eu coloquei minha função, criei minha função aqui em cima, chamei ela aqui embaixo, passei qualquer coisa aqui, qualquer coisa vai ter o mesmo resultado porque eu não fiz nada com essa função, tá? Eu fiz só um teste aqui para ela exibir um texto fixo. Então, se eu botar aqui alterar, ele altera a minha saída aqui, tá? Então, beleza, eu posso botar um texto fixo, eu posso botar qualquer coisa aqui. Então, vamos supor que nessa função eu faço alguma coisa, tipo, eu vou pegar esse texto aqui, eu vou pegar o texto mule, tá? Ele tá aparecendo aqui, ó, não tem nada porque eu não tô fazendo nada. O texto mule vai passar através desse parâmetro aqui, tá? E eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, result, sei lá. Então, beleza, o meu texto mule passou pela função e exibiu aqui. E se eu fizer aqui mais, que é o sinal de ou soma, concatenação, ele vai exibir alguma coisa, tipo, botar 1, 2, 3. Tá, só pra gente ver aqui. Então, toda vez que eu chamar a minha função e passar algum valor, ele vai fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, criamos uma função customizada que faz alguma coisa, tá? Vamos supor que é, vamos usar uma função de replace para
tirar isso aqui do CEP, tá? Então a gente vai pegar essa função aqui, e vamos adicionar outra aqui embaixo. Vamos deixar isso aqui, né? Beleza. Replace assim mesmo. Então, beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, vou tirar, né? Beleza. O que é que eu faço? Isso aqui vai vir um CEP, vai vir esse número. O que é que eu faço com esse número? Dou um replace. Deixa eu me lembrar como é que faz o replace. Replace traço. O if com nada, tá? Então eu vou dar um replace de um traço que vem do coisa com nada, tá? Então beleza. Então, já que eu tenho essa função aqui feita, eu vou jogar ela aqui no CEP. Então no CEP eu vou pegar, vou tirar isso aqui e vou colocar dentro da função. Para ela passar na função. Então, a gente já viu que mudou, né? Aqui, ó. Já vimos que ela tá sem o traço. Estou informando com o traço, tá removendo o traço. Então, beleza, customizei. Porém, ela mudou um pouco a estrutura, né? Ele botou result e botou esse cara aqui, né? Então, se eu quiser botar ela direto, eu boto ela fora dessa chavinha aqui, ó, e tiro o nome result. Então, beleza, vamos tirar aqui. Tirei. Então, beleza, normal. Beleza? Então, essa é uma forma de usar. E essa é outra forma de usar, tá? Só que esse aqui vai ter um campo a mais, né? Tá aqui, ó. Beleza, essa é a forma de customizar funções. Tem, tem uma coisa que eu tenho que falar também, que podemos criar variáveis para usar em qualquer lugar aqui dentro do transform. Porém, essa variável só é visível dentro do transform, ela não é visível para fora, tá? Então, beleza. Então, como é que se cria uma variável aqui? Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente está fazendo tudo antes do ponto, tá? Dos três pontinhos. Antes desses três pontinhos, é a área de head, onde você pode criar todo o seu head, todas as suas funções, as variáveis aqui, tá? Depois é só o código mesmo. Então, para criar a variável, define o var e o nome da variável. Tipo, variável texto, texto, né? Texto. Não muito grande, tá bom? Igual a alguma coisa. Beleza? Então essa variável, quando eu usar ela aqui dentro, em qualquer lugar, ela vai trazer-me o texto, tá? Então vamos lá. Text, eu vou botar text para ficar um pouco diferente. Beleza? E botei o nome da minha variável, tá? Vírgula. Tá bom? Então, beleza. Criei minha variável aqui com texto. Chamei ela aqui e aqui ela tá o texto para todo mundo. Beleza? Beleza? Então, eu acho que por hoje é só. Porque esse vídeo já ficou um pouquinho longo, tá? E é importante dizer que isso tudo aqui vai sair no upload, tá? Porque a gente tá fazendo tudo. É uma boa observação. Tudo aqui no upload, tá? Então, se eu clicar na setinha aqui, esqueci de falar isso aqui, mas a gente vai falar agora. Se eu clicar nessa setinha aqui, eu tenho selecionado meu payload, tá? Porque eu só tenho ele. Mas vamos supor que eu quero criar uma variável que vai ser vista. Deixa eu minimizar aqui. Vai ser vista em todo o flow. Eu crio ela aqui nesse maisinho, tá? Aqui é para editar e aqui é para apagar. Então, se eu criar uma variável diferente, eu vou criar aqui. Se eu quiser editar essa variável, eu edito aqui. Se eu quiser apagar, eu apago aqui. Mesma coisa para o payload. Se eu quiser editar esse payload, eu venho aqui. E se eu quiser apagar, eu apago aqui. Agora tem que ser apagado se
tiver outra coisa criada já. Então, beleza. Vamos criar uma variável para ficar de exemplo. Então, vamos lá. Posso criar uma variável aqui, posso criar um atributo. As opções que eu tenho de criação aqui é de atributos e variáveis. Pode ser um atributo, qual a diferença? Que atributos ele vai em outro lugar do flow, ele não vai no mesmo lugar de variáveis, tá? Então eu vou criar uma variável aqui, defino o nome, tá? Tipo, variável, sei lá, teste 2. Então essa variável teste 2 ela vai ser criada aqui. Quando der o OK, ela vai limpar isso aqui e vai trocar só para ela selecionar esse cara aqui, mas isso aqui vai ficar guardado. Presta atenção. Beleza, mudou. Pô, perdi minha transformação. Não, ele só fez trocar. Então, se você quiser voltar, você vem aqui e volta pro payload. Então, a transformação está toda aqui. Se eu quiser fazer alguma coisa lá, eu clico aqui. Então, dá para fazer qualquer coisa aqui. Então, vamos supor, eu quero botar outra coisa aqui. Vamos lá. Teste. Faltou 2 pontos. Mule 2. Tá bom? Então vai ser criado uma variável que vai ter uma saída Java. Até colocar, deixar como Java mesmo pra gente ver. E vai ter atributos aqui dentro, beleza? Então quando eu rodar aqui, vai ser gerado duas coisas. O payload e vai ser gerado a variável. A partir desse transforma aqui. Então vamos botar para rodar, tá? Beleza? Vamos lá. Travou um pouco aqui, mas ele vai rodar. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Voltou o nosso carinha aqui e na nossa transformação ele vai fazer essa transformação aqui, né? Que tem nossa função e vai sair uma saída de acordo com o que a gente montou aqui. Então vamos lá. Então beleza, ele montou já todo o nosso payload, tá vendo que tá no payload aqui? Então beleza, como é que ele montou o payload? Com todos aqueles carinhas lá, tá? Então, vamos lá, botamos o texto, que é a função lá, que coloca um texto, quer dizer, a variável. No CEP, tiramos o tracinho, a rua, colocamos em uppercase com aquela função lá, então pode ver que as ruas estão todas em uppercase, tá? E colocamos o índice para aparecer, tá? Colocamos uma função aqui para exibir uma concatenação de mole com 1, 2, 3, tá? Então foi isso que a gente fez. E outra coisa foi a gente criou uma variável, lembra? Dentro do transform, então essa variável aqui, ó, ela vai ter esse valor, tá? Então a gente criou, então vamos lá. Então ela é visível para todo o flow fora. Então, beleza, pode ver que ela saiu do transform e ela consegue ser disponibilizada para quem quiser usar. Então, tá aqui a chave e o valor. Então, se a gente perceber aqui, eu criei uma variável aqui dentro do transform, só que ela não é visível aqui. Ela só é visível criada aqui nesse local. Então, se você criar uma variável aqui, quando passar desse transform, ela vai ser visível. Só quando passar, tá? Então, ela não vai ser criada quando iniciar o flow, só quando ela passar por essa etapa aqui, tá? Então, ela está criada porque ela passou, tá? Esse, essa é uma forma de criar a variável, ou outra forma, já aproveitando o tema. Escolhendo aqui, né? A gente define o nome da variável, então se eu colocar para ela ser criada aqui dentro no início, ela vai ser criada no início. Então, eu digo o nome da variável aqui
Pronto. E essa variável vai ter esse nome. E digo o valor que vai estar aqui. Ou posso deixar vazio também, para ela ser preenchida, tá? E se eu quiser criar uma variável tipo lista, você vai fazer isso. Tipo lista e marcar esse fx. Então, ela está sendo uma variável que vai ser preenchida depois, tá? Beleza. Então, ela está sendo vista logo no início, tá? Como essa aqui, ela está sendo vista só quando o passado se transforma. Então, tem que prestar bem atenção de que você está criando a variável, que a partir do ponto que ela for criada, ela é visível só a partir daquele momento. Vamos supor, eu boto essa variável aqui no final. Ela só vai ser visível depois que ela passar daqui. Aqui. Só vai ser visível depois que eu passar daqui. Então, prestar bem atenção. Outra forma também de criar a variável. Vamos supor... É, eu tenho um reference flow, eu vou colocar um componente de referência, tá? Reference flow aqui, tá? E é, aqui no target, vamos supor que eu tenho um outro flow aqui, mais embaixo, tá? Que ele faz algum processamento, tipo, eu vou jogar um transform aqui e vou colocar um texto qualquer aqui, direto. Tá? Não, referência var, tá? Beleza. O que vai acontecer? Ele vai sair do payload desse cara aqui. Beleza? Esse flow aqui vai retornar esse texto aqui, só isso. Beleza? Então, quando sair desse flow aqui, ele vai alterar o payload, tá? Então, eu vou colocar aqui o flow que eu quero chamar, que eu já copiei lá. Beleza? Beleza. E vamos... Travou aqui. Beleza? Beleza. Deixa eu destravar. Beleza. Eu tenho um reference flow que vai retornar um texto, beleza? Mas ele vai retornar no payload e quando chegar aqui é, nesse, nesse request, ele vai sobrescrever o flow com aquele JSON que ele vai retornar. Então a gente tem que prestar bem atenção no payload, porque o payload ele sempre vai ser alterado. Sempre quando você usa algum conector de que altera o payload. Esse conector ele altera o payload, tá? Esse conector ele altera o payload. Esse conector ele altera o payload, o transform. Só que tem formas da gente não alterar o payload. Qual é a forma? Para o reference flow, a gente vai definir um valor aqui no target. Então, esse valor ele vai se transformar numa variável. Então, se eu colocar aqui variável ref, isso aqui é um nome que eu estou definindo, tá? Não é obrigado a botar esse nome, não. Se sei lá, texto, beleza? Então, isso aqui vai se tornar uma variável e vai pegar o valor desse resultado aqui. Então, o que ele retornar aqui vai ser colocado nessa variável e não vai alterar o payload. Então, essa é a forma do reference flow não alterar o payload. No HTTP tem algumas coisas aqui que você pode configurar para ele não retornar no payload também, tá? Tem a forma de você retornar para variável. Cadê? De cabeça, deixa eu ver se eu me lembro, tá? Tem muita coisa para lembrar. Vai me type request, beleza? Response tá, advance, tá. Aqui, achei. Então, se você não quiser alterar o payload, você cria uma variável aqui e essa variável vai jogar o resultado nela mesma. Então, se eu não quiser alterar o payload com o HTTP request, eu chego aqui, boto uma variável aqui e esse resultado vai para essa variável. Tá? Transforme. Para o transforme não alterar o payload, eu teria que criar uma variável aqui, no caso dessa variável, que se fosse outra variável, e apagar o payload. Eu clicaria aqui para remover o payload e o payload não seria mais
utilizado. Então eu utilizaria outra variável. Se fosse essa, eu escolheria essa. Se fosse outra, eu criava outra. Então, essas são as formas de não alterar o payload. Então, dependendo da sua necessidade, você usa essas formas para não alterar o payload. Agora tem que ter cuidado, tem que saber o que você vai usar, porque possa ser que por você estar criando muita variável, essas variáveis venham estourar a memória do Mule. Então tem que ser bem pensado a sua lógica de utilização, de estar salvando esses esses payload, tá, em variáveis diferentes. Então você tem que pensar, beleza, eu tenho um payload aqui, eu vou usar esse payload, eu posso subscrever, eu não vou usar mais nada dele? Posso, então subscreve, porque aí você vai ganhar mais espaço na memória, tá? Beleza? E eu acho que é isso, eu vou executar uma vez aqui, para a gente ver criando todas essas variáveis, a variável que eu criei aqui, a variável que eu vou criar aqui quando retornar, vai retornar para essa variável aqui. Aqui eu não criei nenhuma variável para ele retornar no payload mesmo, mas se eu quisesse, lembrando, a gente vinha aqui em Advance e setaria um valor, um nome para essa variável, tá? Então beleza, no nosso caso só queremos rodar para ver o resultado, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso adiantar enquanto ele está rodando. Deixa eu ver. Não, é isso mesmo, vamos lá. Vou botar um breakpoint aqui, tá? Lembrando sempre rodar em modo debug para a gente ver o que está acontecendo no flow, tá? Então, vamos lá, não tem nada ainda porque não executou. Executei. O que acontece? Pelo ele tá nulo, não temos variáveis nenhuma, então tá zerado. Então, beleza. Então, eu chego aqui e dou o próximo passo. O que aconteceu? Uma variável foi criada, então vamos ver. Qual variável foi criada? A ver início e o que que ela é? Um array list que eu defini lá e não tem nada, porque eu não defini nada, né? Beleza? Então, beleza, o que é que ele vai fazer aqui? Vai nesse reference for, vai para esse cara, vai pegar o resultado e vai jogar na variável, vai criar outra variável. Então vamos lá. Foi para esse flow aqui, mas não criou nenhuma variável porque não retornou ainda para ele. Ele está em execução ainda, então vamos executar. Nada ainda. Vamos lá, dar mais um próximo. Pronto, ele passou desse aqui, então já tem duas variáveis criadas, que foi a que eu defini lá. Então ele criou essa variável aqui. De acordo com o resultado que foi retornado daqui, ele jogou nessa variável aqui o resultado. Então, é esse texto aqui, tá? Então, beleza. Então, ele vai fazer a busca agora aqui. Não tem nada no payload para fazer a busca. Jogou alguma coisa no payload. Opa, jogou a saída da API. Então, beleza, ele vai fazer um transform aqui, vai transformar os dados, vai criar uma variável e vai ficar três variáveis aqui. Então, vamos lá. Opa, criou três variáveis. Então, quais são as três variáveis? A array que eu não defini nada para ela, aquela do reference flow e a que foi criada dentro do transform, que é a teste mule, que está criada aqui dentro. Então aqui dentro tem essa variável aqui, a teste mule, beleza? Que ela está sendo vista aqui. Então a gente consegue trabalhar com todos esses dados, beleza? E por hoje é só. Tranquilo? Qualquer coisa, eu vou deixar a documentação do DataWave. Vocês dão uma lidinha, porque DataWave é muito grande. Não daria para eu dar tudo de DataWave aqui, não, porque é muita coisa. Então, é, eu dei como é que funciona toda a estrutura aqui, como é que eu vou dar o caminho das pedras, no caso. E vocês buscam, tá? Eu vou deixar o link das documentações na descrição do vídeo aí, beleza? Falou! E lembrando, um recadinho rápido, que esse vídeo é pro pessoal que está iniciando, tá? Não é para já para pessoas, isso é para ajudar o pessoal que está zerado mesmo, porque muitas pessoas me pedem esse tipo de vídeo para dar um start no Mule, né? Porque não conhece.
Então, se você já conhece Moodle, então pode pular esse vídeo, pegar um vídeo dos indianos lá que tem conteúdo mais hardware, tá? É, mais para frente eu vou montar um projetinho do zero. Eu estou mostrando agora só os componentes, tá? Para depois começar a montar uma estrutura de projetos. Isso aqui é uma estrutura básica mesmo para iniciante. Isso aqui não é nada de avançado, tá? Beleza?